Opa, terceiro e último vídeo da parte sobre, como que se realiza, um juízo moral segundo o pensamento católico. E eu vou ler aqui um texto de minha autoria, onde eu vou contextualizar tudo que foi dito anteriormente, sobre a perspectiva do dar a outra face, certo? Então, o que é dar a outra face? É imperativo que se dê a outra face, etc. Então, vamos lá. O primeiro vídeo foi sobre, a distinção, de graus, e se a verdade ou a mentira admitem graus, se o bem ou o mal admitem graus. A segunda parte foi sobre, a distinção tríplice, do juízo da ação humana. E essa distinção tríplice que vai, demonstrar o porquê que o pecado admite graus, porque ele pode ser um pecado maior ou menor, que é, conforme, os pontos ali que ajuizaria, as falhas de uma ação. E aqui eu vou contextualizar isso explicando um pouco da questão da prudência e da questão do justo meio e da ética a Nicômaco, tá? Que ajudou a formalizar, lá desde o princípio da ética em Tomás de Aquino, as concepções, mais formalizadas hoje que nós temos da teologia moral. Então, um texto meu, sobre dar outra face. Perguntaram-me como conciliar o dar outra face com quaisquer sistema penal. Está prendendo alguém ou aplicando qualquer pena a alguém por N motivos não seria o contrário de dar a outra face? E sobre o direito à autodefesa, se eu mato alguém que está tentando me matar, eu não estaria falhando com o princípio de dar a outra face? E a pena capital? Porque a igreja outrora apoiou a pena de morte, hoje em dia não apoia mais, E que referência ela teria com o dar outra face? Então vamos lá. Dar outra face, para começo de explicação, não é um normativo de dever, é um ideal. É ideal que se dê a outra face, mas não necessariamente um dever. Quando damos a outra face, estamos sendo santos, mas não necessariamente é preciso dar a outra face para estarmos, pelo menos, sendo éticos ou morais. Se o seu colega te der um soco na cara e você retribuir, não irá para o inferno por isso, entendeu? Nem estará pecando. Agora, se alguém tentar te esfaquear no intuito de matar, e você, na tentativa de se defender, sem querer vier a feri-lo de forma que ele morra, não irá para o inferno por isso e nem estará errado. Mas é preciso discernir, estar certo de ser santo. Por exemplo, se alguém tentar te esfaquear, e você, para espalhar a palavra de Deus, certo? E provar a bondade divina, você escolher ser morto, por martírio, então você estará sendo santo, entendeu? Então é por isso que os nossos mártires são santos, porque eles morreram em situações em que evidentemente eles teriam direito de autodefesa, mas eles escolheram abrir mão deles pelo martírio. Ser santo é estar para além de estar certo. É o que diferencia, por exemplo, na liturgia católica, o ascender direto ao céu ou esperar o juízo, como todos, por mais que tenham sido bons, no purgatório. Só vai ao céu aqueles que foram bons e creram em Cristo. Mas estar entre os bons há uma diferença entre os santos e os não santos. Os não santos são pessoas boas e justas que fizeram o que tinham que fazer. Não fizeram além de sua obrigação. E não fizeram o que não podiam fazer, mas não fizeram nada além disso. Os santos fazem para muito além. Por exemplo, se alguém te esfaqueia, como eu já disse, se alguém te esfaqueia, você tem o direito de ser justo em defender-se para proteger sua vida. E se o fizer, você agiu certo. Mas você também pode ser exemplo de um pacifismo transcendente. Ficar parado e deixar ser esfaqueado e tornar-se um mártir, para pregar uma palavra, para dar uma lição. Você foi santo. Vende tudo que tens e dê aos pobres. É outro exemplo. Isso não é um normativo. Não é que todos são obrigados a vender tudo o que têm. Mas os que fizerem santificam-se,
né? Ou caminham em direção à santificação. Por exemplo, todos nós temos o chamado de vocação para poder casar e ter filhos. Todos nós podemos trabalhar e produzir e enriquecer. Mas algumas pessoas podem escolher fazer voto de castidade e voto de pobreza. Isso é santificação. Não é um dever de todos ser santo, porque ser santo é vocação. Você não pode escolher ser santo. Você não consegue decidir, a partir de hoje, serei santo. Há um chamado especial para ser santo. Aqueles que são santos são escolhidos, como qualquer outra vocação. E é por isso que não se pode exigir de você que torne-se um mártir, que venda tudo o que tem. Não cabe a todo cristão terem votos de castidade ou pobreza, ou irem para a guerra, ou irem para a guerra na Síria e serem mártir, morrendo de forma pacifista, tentando pregar a palavra de Deus sem defender-se de seus agressores. Agora vamos lá, retornando. A ética cristã, como bom exemplo por Santo Tomás de Aquino, não é como algo binário, como já dito em outros 2 vídeos, né, como a teologia moral de São Gregório. Não é um dever imperativo de sempre se deve agir de forma X. É algo analógico, como a ética nicômaco. Tem a ver com a prática e o exercício diário, cotidiano das virtudes e a busca do equilíbrio, a prudência do justo meio no agir em dever do bem. Como buscar o justo meio? E aqui eu dou um exemplo. Perceba, né? Isso aqui é um exemplo em Aristóteles, em Ética Nicômaco. Há uma criança afogando-se no rio, né? Então vamos lá. Ponto 1. Há uma criança afogando-se no rio. Você sabe nadar e é corajoso. Portanto, você pula no rio e salva a criança. Você foi virtuoso, corajoso na medida certa, mediante sua capacitação. Logo, é ético. Agora, situação 2. Há uma criança afogando-se no rio. Você sabe nadar, mas é covarde. Você não pula no rio, não faz nada e a criança morre. Você foi covarde demais. Portanto, não foi ético. Há uma criança afogando-se no rio. Você não sabe nadar, mas é muito corajoso. Você pula no rio e afoga-se junto à criança. Morrem os dois. Você foi corajoso em excesso, de forma que agiu imprudentemente, sem considerar sua capacitação, colocando sua própria vida em risco. Logo, não foi ético. Entendeu? Então, assim, saber nadar e não ter coragem, ou não saber nadar e ter coragem, levou ambos a uma atitude antiética, a uma atitude sem prudência. Você deve pular se souber nadar. Mas se eu não souber nadar, ou souber e não tiver coragem, o que fazer? Você pode gritar por ajuda. Jogar algo no rio que boie para a criança segurar-se, procurar outras formas mais prudentes, que sejam um equilíbrio entre as virtudes e suas capacitações. Sobre dar outra face, temos exatamente o mesmo princípio de justo meio de ética nicômaco. Por exemplo, um rapaz quer bater em você para te matar. Você é faixa preta em jiu-jitsu. Sendo capacitado, pode espancar o sujeito, ou pode só o imobilizar. Se o espanca, você agiu de forma desproporcional, pois não era necessário o espancar para resguardar a própria segurança. Se só o imobiliza com armlock, você agiu em justo meio. Deu a outra face, pois protegeu-se sem ferir exacerbadamente o inimigo. Um rapaz quer bater em você para te matar. Você tem uma estatura mediana e sabe tanto de luta quanto o seu adversário. Não sendo tão capacitado para o imobilizar com segurança, tentar o imobilizar não é uma opção, porque isso pode não funcionar e você ser espancado de forma que venha a falecer. Você pode arriscar uma trocação franca e bater nele até que ele desista. E se ele não desistir, bater nele até que ele morra. Tentar imobilizar ele sem o agredir não é uma opção prudente, porque eu me torno uma vítima em potencial mais facilmente, podendo ser espancado até morrer. Eu posso proteger-me com uma trocação de socos, mas não necessariamente preciso ter a mesma intenção de o matar. Se eu vencer a trocação e ele desistir, posso chamar a polícia ou mesmo deixá-lo correr, afinal eu já estou salvo. Caso ele não desista,
né, obstinado a me matar, a única forma que eu tenho de sobreviver seja matar ele. Então posso, né, trocar soco com ele até que ele venha a morrer, mesmo que essa não seja a minha intenção. Leia-se, posso matá-lo, não devo matá-lo. Poder e dever são coisas diferentes. É claro, se você tem vocação para ser santo e por algum motivo morrer ali seria um martírio que pudesse trazer luz ao cristianismo e converter terceiros, então isso pode ocorrer. Na dúvida, tente montar o seguinte esquema. Você pode agir de forma não proporcional para baixo a uma agressão sem que isso implique o risco de sua integridade física ou a sua dignidade? Se sim, agir de forma a dar outra face traz a esperança de possível mudança no agir de seu agressor? Se sim, dê outra face. Se não, não dê outra face. Haja proporcionalmente para proteger-se. Certo? E por aí vai. Então, aqui por exemplo, em um bairro, há crianças que moram na rua. Consequentemente, viram batedoras de carteira para sobreviver. Preciso prendê-las ou mesmo matá-las? Ou há uma possibilidade, tenho capacitação, ou a sociedade como um todo tem, de custear um programa de reinteração social para as alfabetizar e lhes dar uma perspectiva de vida melhor? Se tenho como custear isso, será que essa criança vai querer isso e dedicar-se a essa oportunidade que quero lhe dar? Ou ela é bandido porque gosta, tem prazer e é obstinada a roubar de forma que ela vai voltar a ser lada toda vez que passa pela reabilitação? Se posso custear um programa de reinserção e ela realmente era bandido por necessidade, de forma que ela queira sair dessa vida e se empenhe com seu programa de reeducação, então colocaremos ela no programa e estamos dando outra face. Certo? Agora, vamos lá. Se eu posso custear o programa, mas ela não é bandido por necessidade, e sim por obstinação e prazer, então não colocaremos ela no programa. E ainda há outra hipótese. Se eu ou a sociedade não temos capacidade e nem temos dinheiro para custear o programa, de forma que mesmo que a criança quisesse, infelizmente não podemos custear isso, né? Então, infelizmente, precisamos prender a criança, porque dar a outra face seria um problema de praxe, uma impossibilidade, certo? Agora perceba, uma criança batedora de carteira é diferente de um adulto sociopata, assassino e estuprador. Alguém tem de fato necessidade de ser assassino ou estuprador para sobreviver? Não. Quem estupra faz obviamente porque gosta e não porque precisa. Será, ainda assim, que custear um programa de reinserção social com esse sujeito tem a esperança de dar resultado? Se a sociedade tiver capacidade disso e achar que há esperança, que faça. Mas se for evidente que o sujeito nunca irá mudar, deixar ele solto ou gastar muito dinheiro custeando o programa com ele, sendo que ele recai aos mesmos problemas porque quer, estamos sendo imprudentes, porque estamos deixando um assassino ou estuprador, né, que vai ser solto no mais tardar e que vai matar e estuprar mais pessoas inocentes. Assim, agir com outra face aqui está prejudicando terceiros e logo fomos imprudentes e estamos abrindo mão da justiça. Nesse caso, estamos agindo mal, certo? Então devemos agir para que ele seja preso. Agora vamos lá. Quando prender ou quando colocar pena de morte, né? Se eu tenho capacitação ou condição de custear o encarceramento dele, manter alguém preso custa alimentação, custa roupa, custa manutenção de cela, de forma que estar custeando isso pode significar um trade-off, ou seja, em que escolher custear isso é sacrificar destino de verba para ajudar outras pessoas, como alimentar crianças carentes, custear a reabilitação de crianças e jovens com esperança, dar abrigos a desabrigados e etc. Se eu posso custear ambos, então que eu custeie e prenda essas pessoas. Mas se para reabilitar, alimentar e abrigar gente mais necessitada implica em não poder custear um sistema de encarceramento de gente sem esperança e que, se sendo solta, pode matar e voltar a estuprar, então que se aplique a pena capital.
Por isso que a igreja apoiava a pena capital antigamente. Eu criei esse texto, né, quando teve debate ano passado, quando o Santíssimo Papa Francisco falou que a igreja hoje ela tem que condenar a pena de morte. E pessoal, como é que a igreja hoje tem que ser contra a pena de morte? Se antigamente era a favor, se encíclicas eram a favor, se a Bíblia é a favor. Simples, porque antigamente a gente não tinha um sistema carcerário eficiente. Antigamente a gente não tinha, né, um juízo penal eficiente. Né? As sociedades da Idade Média, etc., não tinham como custear presídios, não existiam os presídios como os presídios modernos. Era uma impossibilidade de praxe. Como não tinha como prender essas pessoas, como não existiam presídios de mais de milhares de celas, certo? Só a única opção era a pena de morte. Agora, se hoje nós temos esses presídios, se hoje nós temos como custear isso, se hoje nós temos como custear programas de reabilitação, então não é por contingência, não é por um problema de praxe ter que aplicar a pena capital. Então a igreja hoje não precisa aplicar a pena capital, porque ainda há uma possibilidade de praxe da gente custear prisões perpétuas, da gente custear reabilitação e etc. Portanto, foi uma questão situacional, uma questão contingente, certo? Outra coisa que eu posso falar agora, por exemplo, né, recapitulando um pouco aquela questão, né, do juízo tríplice, por exemplo, eu posso tomar a ideia de que matar é sempre algo ruim, né? Nós temos lá, não matarás. Matar, ele é, né, uma ação que ela em si ela é ruim. Portanto, matar dentro, né, da distinção tríplice da moral da ação humana nunca vai levar a um ato santo. Então, né, agora é claro, se você está sendo ameaçado de morte, aí você se defende e luta com a pessoa, ou desarma ela e atira nela de forma que ela venha a falecer. Vamos lá, você matou, você cometeu um ato que é em si ruim, mas a intenção era boa, era se proteger, e a circunstância era necessária, porque se não fizesse, você iria morrer. Nesse ponto, há 2 pontos bons e há um ponto ruim. Então, a ação não foi santa. Não há santidade quando você mata alguém por autodefesa. Mas é uma obviedade que não foi um pecado mortal. Não foi uma ação de toda má. Então, mesmo quando a gente mata alguém por autodefesa, a gente fez um ato mal sim, por mais que justificável. Então, cabe a gente confessar, né, e só ter o mínimo de tranquilidade para saber, né, que não foi um pecado mortal e etc. Certo? Agora, é claro, se eu escolhesse morrer para ser mártir, né, se eu escolhesse não matar, então eu estaria cometendo um ato santo. Certo? Então, é mais ou menos aí que a gente vai começar a distinguir, né, qual que é a distância entre um ato que não é ruim, né, mas o que também não é santo, e entre atos que são, né, que em grau se distinguem de atos ruins e atos muito ruins. Por exemplo, se uma pessoa vem me matar, né, vem tentar me roubar e etc., mas eu sou um lutador de jiu-jitsu fenomenal e essa pessoa que veio me roubar é uma criança franzina, de forma que eu posso desarmar ela, então eu desarmo ela e aponto a arma para ela. A partir desse momento eu já resguardei a minha vida. Aí eu vou e a executo a 10 tiros. Cara, tem como falar que isso foi um ato justificável? Não tem. Entendeu? Eu já havia desarmado a pessoa, certo? E entendeu? No momento que eu a desarmei e ela já se rendeu, era só eu esperar a polícia chegar. É claro que se eu a deixasse fugir, eu estaria sendo prepotente, porque ela pode assaltar outras pessoas. Então eu poderia, né, a conduzir até um batalhão ou ligar para a polícia e esperar a polícia chegar. No momento que eu já rendi e executo ela, eu não posso falar que eu a matei por direito de autodefesa. Entendeu? Ou seja, o ato matar é ruim, né? A intenção
foi maliciosa, você não pode dizer que a intenção foi se defender, porque você não estava mais sobre risco de vida, e a circunstância foi ruim, porque você não estava mais sobre essa circunstância, né, de risco de vida. Você a executou a sangue frio, entendeu? Então foi um ato de maldade, certo? Ou é um ato que nos 3 juízos são maus. Né? Agora, quando você mata realmente por se defender, onde a circunstância quase exige que você faça isso, e o ato foi bem intencionado, né, e foi bem intencionado, apesar do ato ser ruim, não é um ato santo você matar por legítima defesa, né, mas é um mal menor que torna-se justificável, certo? Então, é a partir disso, né, então quando você percebe o ato em si, a circunstância, né, e a intenção, é que você vai ver se foi um mal menor, se foi um ato de pura maldade, se foi um pecado venial, se foi um pecado mortal, se foi um ato santo, ou se foi um ato que foi bom e justificável, né, mas que não necessariamente foi santo, e por aí. Então, é mais ou menos por aí que caminha o juízo moral da igreja. Então, espero que gostem do vídeo.